Olá, hoje iremos apresentar então a parte do levantamento técnico, quais informações a gente precisaria, quais dados, quais fotos, quais vídeos também, um checklist para os representantes franqueados estarem observando, né, que é interessante a gente ter esses dados, e também como que é feito o levantamento de drone, para todo mundo ter uma noção de o que a gente espera desse levantamento. Então, a gente tem aqui o nosso projeto teste, certo? Então, agora já preenchido. Eu vou apresentando o checklist aqui do Safe Leads, que talvez seja mais fácil para todo mundo estar acompanhando. Então, primeira observação em arquivos seria a foto da fachada, né? Então, a foto da fachada ela é importante para, no momento, principalmente, para a gente identificar no Google Earth, no Google Maps, caso a gente use Street View, para estar sabendo qual é o cliente, qual que é a fachada do cliente, e também para lá na hora da instalação, depois do projeto fechado, os instaladores acharem mais fácil a casa. Então, às vezes, principalmente em residências rurais, às vezes o número não é bem correspondente no Google, não acha certinho, né, no Google Maps. Então, se tem a foto da fachada, fica fácil para eles também. Foto do disjuntor de entrada de energia. Então, a gente precisa aqui da foto do disjuntor, principalmente também em residenciais empresariais. A gente precisa dessa foto justamente para a gente, como eu disse, limitar o sistema do cliente até aquela corrente, ou informar, caso ultrapasse, qual seria o disjuntor necessário para que esse cliente esteja trocando, né? Então, essa informação, essa foto a gente pede, até porque às vezes na fatura consta um número de disjuntor, por exemplo, disjuntor 70, mas o cliente foi lá e alterou por conta própria. Então, não atualizou no site da concessionária, não atualizou com ela. Então, no local tem um número de disjuntor e na fatura de energia elétrica tem outro. Então, por isso que a gente pede a foto. Foto do transformador, caso tenha. Vídeo da instalação do gerador e fotos. Nesse caso desse cliente não tinha um gerador, então não precisou colocar foto, mas a gente pede para estar fazendo a foto do gerador e também um vídeo explicando, por exemplo, esse gerador é utilizado só para casos de emergências, ou esse gerador é utilizado para horário ponta. E aqui, por exemplo, tem bastante videozinhos que os nossos franqueados mandam. Aqui, por exemplo, é o gerador, a 20 metros vai ficar o inversor, a tantos metros é a subestação. Então, essa informação é bem importante para a gente estar dimensionando algum equipamento a mais que precise por conta desse gerador, né? Foto do ramal de entrada de energia do cliente, nesse caso, é uma subestação, mas essas fotos são interessantes justamente para a gente estar analisando o ramal de entrada do cliente, se vai precisar alguma adequação, alguma coisa assim, se o ramal de entrada do cliente é aceitável ainda pela concessionária. Há alguns clientes que o ramal de entrada já é mais antigo, então vai ter que ter alguma adequação. A gente consegue estar orientando o representante franqueado e qual vai ser essa adequação e o que ele tem que fazer, como que ele tem que orientar o cliente. Foto do medidor de energia, essa informação é importante para o setor de projetos também, para ele estar analisando o medidor de energia e também a numeração dele. Foto de caibros, se for em telhado, claro, para a gente estar analisando as condições do telhado, para às vezes até mesmo em fotos a gente consegue analisar que o telhado está danificado, que o telhado é muito antigo, que o telhado não irá suportar aquela quantidade X de painéis. Então, a gente já consegue, por foto, estar fazendo uma avaliação também. Foto do telhado, né? Aqui, nesse caso, está em levantamento, ele disponibilizou um link de drone, então a gente vai estar utilizando a foto do telhado do levantamento. Planta baixa da cobertura, se houver, principalmente residências novas, o cliente normalmente dispõe da planta baixa da cobertura, preferencialmente que seja a planta baixa com vista superior à vista do telhado, para a gente estar verificando o caimento do telhado, para qual água, a orientação. Então, essas questões é bem interessante, se o cliente se dispõe, é sempre bom perguntar, porque normalmente eles têm a planta baixa da cobertura e normalmente eles dispõem para a gente estar analisando. Então, normalmente o pessoal esquece, mas é uma informação bem importante para a gente estar dimensionando, né? E lá também tem as medidas exatas, então a gente não vai correr o risco de estar informando uma medida errada, então já está tudo na planta baixa da cobertura, já simplifica bastante. Proposta técnica, simulação de financiamento, foto das áreas consideradas.
E economia é a gente do setor de orçamentos que dispõe. Então, a gente que... Aqui são colocadas as nossas... O dimensionamento do sistema, a proposta técnica, a foto da análise do telhado. Então, são todas as informações que a gente coloca aqui. Aqui, então, em mostrar menu, a gente vem em dados e a gente preenche, então, agora as informações gerais dos preenchimentos, no caso do por escrito, né? Então, face do telhado, norte, tipo de telhado. Nesse caso, esse cliente, ele gostaria de duas opções, uma opção em solo e uma opção em telhado fibrocimento. Então, aqui no caso, ele colocou solo, mas a gente pode fazer observação de telhado também. Se haverá pontos de sombreamento, sim ou não. Também o consumo do cliente, né? A unidade consumidora, o tipo das concessionárias e também do grupo A, grupo B, a fase energética, trifásico, bifásico ou monofásico, tipo de edificação, tipo da tarifa, e esse valor de disponibilidade, valor de iluminação pública. Essas informações, as mais cruciais para o orçamento, são justamente essas e essas aqui. E principalmente os campos personalizados, o preenchimento dele é muito importante. E aqui a gente tem um link de vídeo do drone. Então, nesse cliente foi feita uma filmagem de drone bem detalhada. Como eu disse, haverá possibilidade de instalação em solo e também instalação em telhado. Aqui nesse caso, o nosso franqueado, ele especificou medidas e também aqui, por exemplo, ele especificou uma medida. Sempre que fizer uma filmagem de drone, a gente precisa ter a medida de algum ponto do telhado, de alguma coisa, justamente para fazer proporcional à escala, né? A gente usa, como eu disse, o software PVSol, então a gente precisa colocar a escala nesse software. Aqui tem, então, a filmagem de drone. A gente sempre pede para estar tirando uma foto aérea superior, onde apareça todos os telhados de forma superior, não de forma que apareça o telhado de alguma água específica, porque assim a gente consegue utilizar melhor no PVSol. Aqui, então, ele especificou que tem 54 metros. Aqui ele especificou que vai ser o barranco, que seria o local para estrutura em solo, que aqui poderia ser um estacionamento, e que aqui ele fez uma flechinha, que aqui é a subestação. Então, essa informação é bem importante, porque como é que a gente iria identificar onde é que fica a subestação nessa empresa, nesse clube inteiro, de enorme proporção, né? E a subestação é essa parte bem pequenininha aqui. Então, foi bem interessante ele ter feito essa identificação. Ele também fez várias filmagens de drone. Provavelmente aqui não irá carregar, mas várias filmagens de vários ângulos e de todos os telhados disponíveis. Ele também aproxima o drone do local da instalação e faz uma filmagem mais distante também, até para a gente ter uma noção de como está a condição do telhado e também como é que é o telhado de forma superior, né? Como eu disse. E aqui são os videozinhos que ele fez explicando. Por exemplo, nesse vídeo aqui, ele explica que ali seria o local para instalação em solo. Aí ele aponta no próprio vídeo que fica a tantos metros da subestação, que a tantos metros ficaria um quadro disjuntor. Então, ele faz toda essa explicação, mostra que tem postes para a gente estar colocando o cabeamento, né? Então, ele faz toda essa explicação por vídeo e acaba facilitando bastante o nosso trabalho. Então, a gente acaba tendo uma noção como se a gente estivesse no próprio local do cliente. É bem simplificado e ajuda bastante o setor de orçamento. Então, no mais, seria isso. A parte de arquivos, a parte de dados, né? A colocação dessas informações no Safe Leads. A localização também é muito importante para a gente, tá? Porque às vezes não é possível fazer um levantamento com drone, então a gente faz a observação pelo Google Maps ou Google Earth. Então, se a localização não for inserida, a gente não consegue achar o local da instalação do cliente, principalmente quando é residência, porque podem ser várias residências muito parecidas uma ao lado da outra e a gente não consegue identificar qual que é o telhado certo do cliente. Então, nesse caso, ele colocou observação e a gente vê que realmente ficou bem proporcional à filmagem de drone, né? E no mais seria isso. Qualquer dúvida, sempre podem estar entrando em contato com a gente. Até a próxima!